Silva Marçal, nasci no dia 6 de 12 de 1959, tenho 59 anos de idade, sou natural do interior do país, de um concelho chamado Sertã, distrito de Castelo Branco. Vim para Lisboa com 14 anos, trabalhei na construção civil até vir para a polícia, foi a minha vida, e depois, aos 20 e poucos anos, decidi, por influência de um amigo que era polícia, vir para a polícia. Portanto, ingressei na polícia no dia 1 de janeiro de 1983. E quando terminei o meu curso na polícia, eu voltei para o Comando de Lisboa, para Lisboa trabalhar, depois candidatei-me ao Corpo de Intervenção, onde estive como agente, depois fui fazer o curso de subchefe e fui convidado para voltar para o Corpo de Intervenção, onde fui realmente muito feliz, onde me senti muito bem, e a unidade esta especial da polícia, da qual guardo extraordinárias recordações, e portanto uma vivência muito interessante, muito ativa. Eu era um jovem, e é exatamente no Corpo de Intervenção que se dá a história mais incrível da minha vida policial. É quando se dá o chamado episódio dos Secos e Molhados, no 21 de abril de 1989. Todos conhecemos esse acontecimento por Secos e Molhados. Eu, na altura, estava no Corpo de Intervenção, era um operacional, mas também era um dirigente na clandestinidade na altura de hoje, do sindicato que hoje se designa ASP, Associação Sindical da PSP. E, portanto, eu era, na altura, em 21 de abril de 1989, ainda antes de ir para o Corpo de Intervenção, eu já era um dirigente clandestino que militava nesse movimento e, portanto, onde trabalhávamos para que se criasse em Portugal e na Polícia de Segurança Pública o primeiro organismo associativo. Portanto, havia uma luta, havia um trabalho intenso de muitos anos, quando chegámos a 21 de abril de 1989. E por ironia ou não do destino, eu no dia 21 de abril de 1989 estava de serviço e estava na companhia operacional. E era, por acaso, o comandante de uma secção. E era também o comandante daquela secção e naquele pelotão, que naquele dia era o pelotão chamado pelotão de alerta máximo. Ou seja, todos os dias no Corpo de Intervenção, ainda hoje, há um pelotão, para as pessoas verem isto, há um pelotão chamado PAM, pelotão de alerta máximo. Este pelotão está equipado com a farda operacional, com equipamento também, para ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite a um incidente que acontece em qualquer parte, não é? Portanto, eu nesse dia, também por grande coincidência, eu fazia parte desse pelotão. Portanto, se houvesse alguma emergência, algum acontecimento, algum incidente, eu era chamado a intervir. Não foi porque houvesse algum incidente ou alguma emergência, foi porque houve realmente o maior movimento de que havia história, e que há história ainda hoje, de polícias, num contexto social e político altamente específico, porque era altamente condicionado, limitado, sem liberdade nenhuma, e completamente proibido, e completamente punido e banido, não é? E, portanto, nesse dia, deu-se o acontecimento do encontro dos polícias que foram mobilizados pelo nosso sindicato para a Voz do Operário. E eu estava no Corpo de Intervenção a acompanhar todo este movimento ao longo do dia. Diga-se que eu, na véspera deste acontecimento, andei a mobilizar os polícias clandestinamente da cidade de Lisboa até às 4h20 da manhã. Eu cheguei à unidade do Corpo de Intervenção, onde hoje é ainda na Calçada da Ajuda, no número 23, foram-me lá pôr às 4h20 da manhã, naquela noite anterior, portanto, naquela madrugada daquele dia. Portanto, eu tinha andado na mobilização, como fazíamos, clandestinamente, pelas esquadras, pelas divisões, um pouco, às escondidas, a entregar os nossos folhetos, os nossos cartazes, a fixar os nossos cartazes para a mobilização desse dia. Mal eu pensava, ou não suspeitava, era que me ia calhar um papel tão difícil. E, de facto, logo às primeiras horas da manhã, eu cheguei às 4h20 da manhã, às 8 da manhã estava a tomar o pequeno almoço, aliás, às 8 da manhã era a formatura, portanto já estava a tomar o pequeno almoço e às 7h30, e muito atento à comunicação, nomeadamente à rádio. Havia um rádio no local onde nós tomávamos o pequeno almoço. E eu coloquei de propósito, e apesar de estarmos muitos colegas a tomar o pequeno almoço, eu coloquei-me de propósito junto a esse rádio de modo a ouvir. E realmente, muito cedo, começou a haver uma grande cobertura dos mídias, relativamente àquilo que era expectável que fosse acontecer o primeiro encontro de polícias, mas o primeiro desfile de polícias na via pública,
República em direção ao Ministério para entregarem um memorando. Portanto, isto era histórico, nunca se tinha feito isto e era a primeira vez que se ia fazer. Era a primeira vez que o sindicato iria conseguir mobilizar os seus polícias para um acontecimento que até ali nem sequer se imaginaria no contexto social e político e interno da polícia, onde isso era completamente proibido e banido e punido. Ora bem, eu logo muito cedo comecei-me a perceber que havia de facto uma grande cobertura de comunicação social. De facto, os mídias, os jornalistas, davam a toda a hora notícias sobre é muito provável que hoje à tarde os polícias, após se concentrarem na voz do operário, façam o seu primeiro desfile até junto do Ministério. Há quem diga que não vai ser, o Governo diz que isso não pode acontecer, enfim, havia uma série de notícias que os jornalistas passavam a todo momento. E eu vivia isto dentro do corpo de intervenção com enorme expectativa, mas também com enorme tensão. Porque eu estava do lado das pessoas que naquele dia, se houvesse alguma tensão neste acontecimento, nós seríamos chamados a intervir. E eu era dos primeiros, por razões óbvias, pelo tipo de função que desempenhava nesse dia. Bom, e durante a manhã, assim foi, à medida que a manhã passava, as notícias eram cada vez mais. A probabilidade disso acontecer era cada vez mais anunciada pelos órgãos de comunicação social. Chegou-se à hora do almoço e os telejornais colocavam isso em primeira notícia, não é? Provavelmente os polícias vão se deslocar, vão se manifestar junto do Ministério da Ação Interna. Isto era uma coisa, apesar do 25 de Abril ter ocorrido há 15 anos, isto era considerado uma espécie de quase 25 de Abril, de revolução, de grito de vitória, era uma coisa, enfim. E por aqui se vê também um ambiente de tensão e de limitação que havia na polícia, uma coisa verdadeiramente incrível, muito difícil. Bom, à medida que passa a hora do almoço, e ali por volta das 3 horas, nós somos chamados para formar, é assim que se diz nestas unidades, para formar. Mas eu, entretanto, já me tinha percebido, dentro do corpo de intervenção, já me tinha percebido de um movimento muito estranho. Já me tinha percebido que o comandante da unidade tinha mandado fardar com o equipamento operacional pessoas que há muitos anos não tomavam parte nestes contingentes. Estou a dizer, por exemplo, carpinteiros, pedreiros, cozinheiros. Portanto, todas as pessoas do corpo de intervenção foram mobilizadas para este dispositivo, que foi o maior dispositivo que o corpo de intervenção alguma vez teve na sua história, não é? Portanto, previa-se, o Governo sabia e dava indicações pela sua hierarquia, Comando-Geral, Comando de Lisboa, corpo de intervenção, de facto devia-se preparar um grande contingente, porque era previsível, eventualmente, um confronto na Praça do Comércio e, portanto, o contingente devia estar robusto, bem preparado. Portanto, eu, ao longo do dia e durante a manhã, logo apercebi-me disso, de ver colegas a fardarem-se que eu não via há muitos anos. E realmente, quando fomos chamados a formar, a fazer a formatura, para ver se estava tudo ok, dei comigo com a maior formatura de sempre, em todos os sentidos. Bom, formámos num clima de grande tensão, como é óbvio, porque é preciso dizer que muitos daqueles jovens do corpo de intervenção, tal como eu, também eram sócios, já da ASP, na clandestinidade. Eu tinha feito, na altura, 483 sócios dentro do corpo de intervenção. Portanto, veja, num universo... Qual era o universo? O universo de 800 pessoas, sensivelmente, era um universo enorme. Portanto, aqueles jovens estavam todos imbuídos também do mesmo espírito, da mesma vontade, da mesma determinação. Todos sentíamos que aquele movimento fazia todo o sentido naquele tempo, como expressão de liberdade, de reivindicação, de negociação, de complementariedade do comando da polícia. E, portanto, aqueles polícias que foram, grande parte daqueles polícias que ali se formaram e que entraram depois nas carrinhas em direção à Praça do Comércio, esses polícias que estavam altamente tensos e olhavam para o chão e sentíamos que estávamos num momento de muita tristeza, formámos, entramos para as carrinhas e fizemos o percurso até ao terceiro passo praticamente sem dizer nada uns aos outros, nem olhávamos uns para os outros. Nós vinhamos nas carrinhas, numa posição deste género, e portanto a nossa posição era um olhar deste género. Era um olhar deste género. Não tínhamos um olhar direcionado, era um olhar para dentro. Nós olhávamos para dentro de nós. E creio que o senhor, falando pessoalmente,
estava a pensar nesse percurso, estava a pensar no que se iba a deparar, estava a pensar na contradição moral de ter que, por obrigação e por princípio profissional, ter que cumprir umas ordens, mas por empenhamento e haver uma causa justa dos seus colegas que estavam ali à frente, que imaginava nesse percurso. Era essa discussão, estava a pensar no que poderia dar esse confronto hipotético no terreno do Paço, nesse trajeto. Era um pouco tudo isso, ou seja, aquilo que me acompanha nesta viagem do Corpo de Intervenção até ali à Praça do Município, em frente à nossa Câmara Municipal, é a Praça do Município, é um misto de todos esses sentimentos. Primeiro, é um sentimento de causa justa do nosso lado, ou seja, que não há nenhuma razão para que não permitam a constituição de um sindicato na polícia. A questão era essa, a questão era mesmo essa, que há anos lutávamos e reivindicávamos e tentávamos convencer o governo português e as instâncias internacionais de que era necessário, não fazia sentido nenhum, haver de facto uma perseguição, uma punição às pessoas que aspiravam a criar o primeiro organismo representativo de uma classe. Esse era o primeiro sentimento que me ocorria. A justiça, uma questão justa, uma questão oportuna, pertinente, que não faria nenhum sentido, nenhuma força contra isto, nenhum bloqueio, nenhuma reserva, nenhuma limitação. Esse é o sentimento que me acompanha, é um sentimento de muita tristeza, porque se tem a sensação, apesar de jovem, que se vive num país de liberdade, os militares deram-nos a liberdade, e eram um pouco estes militares, mais com os polícias, que nos impediam agora esta liberdade. E depois era uma prática do dia-a-dia altamente perseguidora, altamente punitiva, marginalizadora em relação a nós, quando se desconfiava que eu era, que aquele também era. Portanto, este clima de terror que estava naquele dia presente em mim, nessa viagem, quer dizer, não faz sentido isto. É um despropósito, não faz sentido. Mas quando há outros corpos policiais que tinham organização... Mas, ao mesmo tempo, eu era um homem operacional que estava no corpo de intervenção e vinha dentro de uma carrinha para atuar, eventualmente, contra estas pessoas. O que é um sentimento altamente violento num jovem e início de carreira. Preciso dizer que eu estava no início da minha carreira policial. Era um jovem com imensas aspirações. O que acha que pensavam os seus colegas quando esteve no dia anterior a ajudar eles? Não acreditavam, não se, de alguma forma, não se autorreconfortava dizendo, pronto, os meus colegas, eu estive ontem a ajudar a organizar, han de compreender que eu tenho também como profissional que cumprir ordens. Mas isso foi mesmo assim, ou seja, depois, quando já lá vamos, quando chego aí, os meus colegas, que eram os meus colegas do movimento, do sindicato, do outro lado, foram extremamente compreensivos em relação a isso, permissivos, perceberam claramente o meu papel enquanto elemento que estava integrado naquela unidade. E, portanto, quando eu estou a fazer esta viagem para a Praça do Município, há este misto de profunda tristeza, mas também de profunda revolta, mas também de uma grande impotência. É preciso dizer que há ali um sentimento de elevadíssima impotência, ou seja, de uma espécie de sensação de esmagamento, ou seja, parece que estamos a esmagar aquelas pessoas, não é? Com tudo o que se passava no dia-a-dia, toda a limitação, toda a perseguição, e agora estamos aqui com este aparelho todo, com este dispositivo policial todo, portanto, isto é uma coisa profundamente violenta. No terreno, quando chegamos à Praça do Município, as nossas carrinhas ficam estacionadas, e num dado momento, deviam ser para aí 5 da tarde, nós não saímos das carrinhas, porque é sempre assim, só saímos à ordem, não é? Só saímos à ordem, mas nós apercebemos que os nossos colegas tinham chegado à Praça do Comércio, porque vimos as pessoas a bater palmas, havia um grande alarido, toda a gente começou a circular entre a Praça do Comércio e a Praça do Município, ou seja, ali estão aqueles que vão atuar contra aqueles, ali estão aqueles que são os do sindicato, e portanto houve ali um movimento incrível de gente que se aproximava das carrinhas, olhava para nós, faziam o V da vitória para nós, batiam palmas também na Praça do Município, e nós dentro das carrinhas, e nós dentro das carrinhas, num silêncio profundamente comprometedor e num silêncio muito estranho, realmente. Num dado momento recebemos a ordem de sair. Sair significa que vamos avançar. É um momento extremamente chocante aquele, que eu senti aquilo. Foi muito difícil. Porque nós sempre pensámos que não seria necessário sair das carrinhas, não é? Nós sempre pensámos que isto vai se resolver e nós vamos estar aqui dentro da carrinha e vamos
vamos voltar à unidade sem ser necessário isso. E quando recebemos a ordem do nosso comandante para sair das carrinhas, é um momento terrível para nós. Uma pergunta, nessa altura ainda, porque o processo já está constituído, o instituto que vai dar os comandos à própria polícia a partir de princípios da década de 80, os seus comandos eram ainda militares? Sim, ainda eram todos praticamente militares. Portanto, naquela altura, quando estamos em 21 de abril de 1989, a polícia é comandada ainda essencialmente por militares. E como era a relação, em relação a este assunto em concreto, com eles? Eu posso dizer, já me têm feito essa pergunta, e há bocadinho até já lhe dei um sinal sobre isso. Nós sentíamos que a nossa relação era mais fácil com os militares do que com os polícias. Os polícias eram muitas vezes os nossos oficiais da polícia, por uma questão do servilismo, por uma questão de querer fazer o melhor e porque os militares estavam em comissão de serviço, ou seja, não eram polícias de carreira, eles estavam em comissão de serviço. Nós tínhamos a sensação que os militares não eram o nosso grande problema. O nosso grande problema eram os oficiais da polícia, que estavam ali entre os militares e as chefias intermédias mais baixas, não é? E era o nosso gravíssimo problema, era aí que as coisas se davam de forma incrível. Porque com os militares nós nunca me lembro de haver um confronto direto e, portanto, uma atitude ostensiva, fosse com que o militar fosse. Agora, havia por parte de alguns oficiais da polícia, também é preciso compreender isto, uma atitude extremamente hostilizadora. Mas também é preciso compreender isto à época e no contexto social e no contexto da polícia, e tudo isso eu compreendo profundamente e temos que compreender. Ou seja, quando nós compreendemos e analisamos estes contextos todos muito específicos à luz do contexto interno, social e político, nós acabamos por encontrar aqui alguma justiça, alguma razão de tudo isto. Todos estes comportamentos estavam fundamentados, tinham a sua razão de ser. Portanto, nada me move contra ninguém, absolutamente. Nada me move contra isso. Percebo perfeitamente bem os contextos em que cada pessoa... Também para eles era muito difícil. É preciso dizer que mesmo para esses oficiais, que se apresentavam muitas vezes como sendo indivíduos altamente anti-movimento, fosse o que fosse, eles eram porque o contexto político e social assim os colocava, não é? Porque essas pessoas por dentro eram como nós. Mesmo os militares também. Agora, o contexto político, é aí que nós nos centramos mais, o contexto político era um contexto que limitava tudo isto e formatava tudo isto. Onde os governos recusam liminarmente qualquer tentativa de sequer de diálogo ou de aproximação ao movimento, condicionam toda a estrutura. Portanto, toda a estrutura, seja ela militar ou policial, seja ela de que categoria for, ou de que consistência for, toda esta estrutura fica profundamente condicionada. E nós, a leitura que fazemos na altura e que fazemos hoje é, esse profundo condicionamento baseava-se num princípio ou numa postura de decisão política que era altamente limitadora, perseguidora e, portanto, impeditiva de qualquer entendimento com esta base, digamos, social, de polícias que queriam criar, que aspiravam a criar um movimento. E, portanto, nós entendemos esses comportamentos todos dos polícias, de alguns militares, esses constrangimentos, perseguições, punições de que fomos alvo, neste contexto político, ou seja, esta é uma questão essencialmente política, que determinou tudo isto. Quando eu chego, só para dizer, e ir à questão que me chamou, quando nós saímos das carrinhas e formamos as nossas colunas de intervenção, o meu pelotão é chamado em primeiro lugar a atuar, porque sabia que o Álvaro Marçal, que o chefe Marçal, era um dirigente na clandestinidade. E, portanto, houve aqui uma punição, ou seja, houve aqui uma coisa mazinha do meu comandante de me pôr ali na frente, numa posição extremamente ingrata, extremamente vulnerável, extremamente dolorosa, e eu fui chamado, o meu pelotão foi exatamente o primeiro a avançar. Quando chegamos à Praça do Comércio, o que é que eu faço? Imbuído de um misto de sentimentos inexplicável, praticamente indescritível. Eu chego em frente à Praça do Comércio, em frente aos colegas que estavam do outro lado, eles começam a chamar o meu nome. Marçal, Marçal, vem para aqui, Marçal, tem calma, Marçal, passa para o nosso lado, Marçal, Marçal. E eu recuo 2 ou 3 metros. E o meu pessoal recua todo também. E a comunicação social começa a dizer, em viva voz, e isso está nas gravações, há alguma relutância do corpo, intervenção e atuar e tal. Num dado momento, nós atravessamos para o outro lado. Eu nunca tirei o meu material, porque nós, quando recebemos a ordem para atuar, é suposto pegarmos no escudo
e sacarmos o nosso bastão. O bastão vai na mão e o escudo vai noutra. Eu nunca tirei o meu bastão e o meu escudo manteve sempre em baixo. E assim me misturei com os colegas que me começaram a abraçar. Aliás, a nossa primeira intervenção foi uma grande confusão, porque nos abraçámos, porque as pessoas da nossa parte nada fizeram. O que fizeram, como estão nas imagens e bem, é os carros de água e os cães. Portanto, os cães, a secção dos cães, como mostram as imagens claramente, a primeira intervenção do dispositivo é violenta por parte dos cães e por parte das viaturas da água. E aí vê-se claramente a violência. Os elementos que vêm a formar nos grupos operacionais não batem em ninguém, não há ali nada. Há depois outra, e já lá vamos. Portanto, esta primeira companhia, que é a minha, envolve-se, portanto, há uma grande confusão. O comandante da unidade tem uma grande dificuldade e percebe que há ali há ali de facto um fracasso brutal na intervenção. Portanto, foi um fracasso enorme. O comandante fica bastante aborrecido. O comandante do corpo de intervenção fica muito aborrecido e com razões para isso. Temos que perceber o contexto de cada pessoa. Ele fica muito aborrecido e com razões para isso. Inclusive ameaçou em plenos acontecimentos. Diz o senhor que o seu é chefe. Sim, mas é uma divisão, não? O que vai... A sua companhia, digamos, que se integra com os manifestantes. Completamente. Vocês veem nas imagens, isso é muito claro nas imagens. Nas imagens nós vemos os carros da água como dispositivo violento e os cães. Depois, o que nós vemos ali ao lado dos carros da água são os nossos pelotões, que ficam ali indecisos, há uns que recuam, a comunicação, bom, depois passamos para o outro lado, mas ficamos todos misturados, ou seja, ficamos todos... Portanto, não há ali uma carga sobre os colegas, não há nada disso, não houve nada disso. Houve os cães e houve os carros da água. E o comandante do corpo de intervenção, e com percebe-se isto, fica profundamente também, enfim, frustrado com esta intervenção da unidade dele, ele é o comandante, estava a comandar ele naquele dia, na primeira linha, o dispositivo, e chegou ao pé de mim e até me ameaçou, porque eu tinha o meu bastão, não tinha tirado o meu escudo, e ele disse: o senhor não tira isso aí para fora, porquê? Vamos atirar isso aí para fora. E eu disse: eu não tiro o meu material, não bate ninguém. E ele ameaçou-me nestes termos. O senhor logo não entra na unidade, mas ameaçou-me num tom que as pessoas que ali estavam se aperceberam e cercaram, pensando que ia haver ali alguma coisa, que não ia haver nada. Respeitava o meu comandante, como respeito hoje e respeitei sempre, não é? Mas houve ali um momento de elevadíssima tensão entre ele e mim, porque eu era realmente o elemento protagonista de todo um processo anterior e que naquele dia, quer queiramos, quer não, estava ali à cabeça também na desorganização daquilo tudo. Se bem que não fiz nada disso. Eu não dei ordens para nada daquilo. Nós avançámos assim. Depois recebemos ordens para reorganizar, mas foi muito difícil a gente se reorganizar também, porque o ambiente era profundamente uma confusão. E surge uma companhia de reserva, porque estava já uma companhia de reserva também experimentada. Essa companhia de reserva está fria, não está metida nos acontecimentos, vem de fora, recebe as ordens que recebe, tem as informações que tem, não sei aonde, em que local, e quando chega ali, então esses carregam mesmo com o material sobre os colegas. E há ali, de facto, violência claríssima sobre os colegas. Bom, isto foi uma tarde verdadeiramente, profundamente violenta. Eu depois, ao final da noite, já acabámos por embarcar nas carrinhas e eu estava também numa tensão enorme sobre o que me ia acontecer a partir dali. E agora o que é feito de mim? Porque havia colegas a dizer: pá, tu estás tramado, Marcelo. Pá, tu tens a vida tramada, tu tens a tua vida feita no mundo. A sua situação era ainda mais grave que os colegas que se estavam a manifestar. Sim, porque os colegas, ninguém foi punido. Agora, o comandante tinha-me ameaçado diretamente, em público, e as câmaras da televisão a verem isso, e colegas ali a presenciar, e dirigentes sindicais e políticos, de que eu não entrava na unidade. Ora, isto é um jovem polícia como era, depois de tudo o que eu andava a fazer, de tudo o que eu tinha passado, e daquele dia que estava a passar, e agora o comandante ameaça-me daquela maneira. Claro que fiquei com receio, fiquei com medo de o que é que vai ser de mim agora? E quando entrei para a carrinha, no final para aí talvez 21h30, para aí, no terreiro do passo, entramos para regressar, já estava tudo normalizado, ok, estava tudo normal. Eu estava naquela, agora o que é que acontece? Chega à unidade, eu fico cá fora, mandam-me sair da carrinha, eu fico ali, não posso ir retomar nem sequer as minhas coisas, o que é que vai ser da minha vida? Porque no acontecimento daquela natureza, naquele dia, naquele mesmo dia, não é, no dia a seguir, os colegas tinham sido detidos, não é? Há toda uma enorme indecisão quando estas coisas acontecem, como hoje ainda assim é. Estas coisas quando acontecem,
há aqui uma carta dupla de pequenos episódios acidentais que não são contextualizados, não são planeados, não têm pensamento, são espontaneidades e que ninguém sabe. É tudo um imprevisto total, assim como era um imprevisto total a minha vida também. Não sabia se ia dar resultado, apesar de tudo, aquela manifestação, se ia chegar a bom porto político? Nada. Eu naquele dia, quando saí do Terreiro do Paço, eu desconhecia, porque estou deste lado. Não estou na via, não estou no lado do outro lado, a acompanhar, enfim, a solidariedade do político, os sindicatos, a opinião. Comecei a ter essa noção. Tive alguma noção no Terreiro do Paço que a solidariedade era enorme em relação a nós. Mas daria até pensar quem vencia naquele dia. Quem ganhava naquele dia. Como é que ia ser a nossa vida de sindicalistas a partir daquele dia? Como é que era a vida do movimento naquele dia? Como é que havia 5 elementos detidos, estavam presos pela primeira vez na minha vida. Eu assisti, quase, não foi diretamente, mas a 5 colegas meus amicíssimos, camaradas de trabalho, presos num contexto desta natureza. Alguém consegue imaginar o que é que nós éramos capazes de pensar em termos decisivos ou conclusivos? Nada. Havia um receio enorme, uma enorme incerteza, mas a verdade é que eu entrei na carrinha, com os meus colegas todos, regressámos também em total silêncio. E quando chegámos à porta também, isto é outra sensação brutal, quando subimos a calçada da ajuda, para entrar, a minha carrinha entra também, e eu também entro. E ninguém me disse nada. Saímos das carrinhas, fomos às nossas camaradas pôr o nosso material, e ok, recebemos logo a informação que o nosso general se ia deslocar ao ponto de intervenção para nos agradecer a intervenção, ou para elogiar a nossa intervenção. Bom, e tudo isto nós saímos e tal, pouco tempo depois, acho que estávamos nas camaradas, quando alguém nos vem dizer que o nosso comandante-geral, general Hamilton Morgado, se ia deslocar ao corpo de intervenção para falar connosco. Bom, tudo isto é para mim, se calhar vai falar comigo e vai-me dizer qualquer coisa também a mim, porque sou o protagonista número 1 aqui dentro desta unidade da mobilização disto tudo e estive na base disto. Bom, a verdade é que, algum tempo depois, entramos todos para o grande refeitório do corpo de intervenção, enchemos aquele refeitório, portanto, tudo, portanto, em silêncio, em sentido. O nosso general entra, o comandante do corpo de intervenção também, tomam a dianteira lá na frente, para nos dirigir a palavra, nós em sentido. E agora o que é que... E o nosso general começa por dizer, bem, nós compreendemos, temos que compreender esses papéis todos muito bem, não é? E também é difícil, o nosso general via-se que estava extremamente consternado com aquela situação, havia um ambiente difícil em todas as pessoas, fosse polícias, fosse militares, fosse comandante-geral, fosse quem fosse. O dia foi muito difícil para todas as pessoas, até admito para o próprio governo, até admito que o próprio Presidente da República, o próprio Primeiro-Ministro e por aí afora tenha sido um dia muito difícil, mas que lá chegámos por razões que cada um chamará assim, não é? Ali estávamos os contextos históricos. Ora bem, o general começa a falar mais ou menos nestes termos, ou seja, começa por tentar agradecer ou elogiar a intervenção do corpo de intervenção, dizendo, e bem, tinha sido uma das intervenções mais difíceis da história da polícia, dos polícias e do corpo de intervenção também. Mas não dá, também dá-se uma coisa que é pouco conhecida. E isto só se conhece em contextos muito particulares e que está. Não dá argumento, não sei quem toma a iniciativa e começou um movimento deste ano. Bem, isto começa assim, não sei quem teve esta ideia. Bem, dá-se uma situação que o nosso general não consegue prosseguir o discurso. E o nosso comandante está por terminada a nossa reunião ali e manda dispersar. Portanto, não sei, nunca soube quem é que teve esta atitude, ou seja, era também uma atitude de protesto. Ou seja, o comandante-geral está aqui, mas não deixa de ser o decisor, não deixa de estar junto dos decisores, de alguma maneira é cúmplice, analisando os contextos, é cúmplice por tudo o que se passou, e como tal, esse agradecimento, essa atitude de estar agora aqui a falar connosco, é qualquer coisa que merece um protesto da nossa parte. E o protesto foi esse, não sei quem é que o iniciou, mas foi uma coisa verdadeiramente incrível. E por incrível que pareça, eu senti-me bem nesse momento, extremamente bem. Então, fomos embora e fomos descansar. E outro dia começámos a sentir, então, muito cedo, todo o apoio nacional ao movimento da AS e aos polícias molhados. E eu costumo dizer que sou um polícia molhado e sou um polícia seco. Era tão seco como molhado, normalmente sou conhecido por um polícia seco e molhado, o Marçal.
E, portanto, aquele artigo que eu escrevi, quando se consulta o Google, está lá um artigo que é Marçal Secos e Molhados. Esse artigo descreve este percurso que eu fiz do Corpo de Intervenção e que há bocadinho disse até à Praça do Município. Isto em síntese, o que é que eu posso dizer aqui, se me perguntarem, mas acha que era pertinente aquele acontecimento, era oportuno, valeu a pena? Claro que sim, valeu a pena por todas as coisas. Eu creio que 21 de abril de 1989 há de ser cada vez mais, à medida que nós nos afastamos deste acontecimento, há de ser cada vez mais um marco histórico, e há de ser cada vez mais um acontecimento histórico, e há de ser cada vez mais um momento de ruptura com um modelo da polícia, que era um modelo esgotado em si próprio, nas soluções. Era um modelo de cariz militar, universalista, generalista, não era profissional, e nós, na altura, é preciso perguntar aos dirigentes sindicais da altura o que é que os senhores pensavam em relação ao futuro da polícia. Quais eram as vossas reivindicações? O que é que vocês tinham como argumentos para esse grande movimento, que acabou por se dar naquela colisão, naquele acontecimento? Deviam ter movimento, vocês deviam ter ideias muito fortes. Eram jovens, mas vocês com certeza que tinham, como em todas as coisas, e sobretudo nas grandes transformações, vocês tínhamos. E recordo-me como se fosse hoje de parte dos nossos discursos na altura. E os nossos discursos na altura eram, por exemplo, de que os militares deviam terminar as suas comissões na polícia. Que não fazia sentido uma polícia que se quer profissional estar a ser gerida em comissão de serviço. Que os militares, feito o 25 de abril e passado 15 anos, deviam regressar com o devido respeito aos seus quartéis. E a polícia devia ser formada por polícia, devia ser gerida por polícias formados na sua própria estrutura. Criou-se a Escola Superior de Polícia. Mas dizíamos na altura também que o modelo policial era um modelo impreparado para o futuro que aí vinha, porque não era profissional, não era segmentado profissionalmente, era generalista. E não era uma polícia minimamente preparada para os desafios que hoje temos e, felizmente, aos quais estamos a responder até muito bem. Somos o terceiro país mais seguro do mundo. E, apesar de muitas dificuldades, somos uma polícia de grande referência internacional e com um trabalho feito de grande prestígio e de grande mérito. Portanto, nós dizíamos na altura que aspirávamos a um modelo profissional da polícia. A polícia tinha que se profissionalizar dentro da própria polícia. A polícia tinha que segmentar, ter as suas estruturas operativas de investigação, de ordem pública, de segurança aeroportuária, de segurança privada, ou seja, a polícia não era minimamente especializada. Isto é muito conhecido, é uma coisa muito fácil de ver. E as nossas questões na altura não é essa. E também que, agora vamos à parte sindical, ou à parte associativa, que fazia todo o sentido a polícia de segurança pública, à semelhança de outras polícias da Europa, como referiu há bocadinho, onde estes movimentos eram perfeitamente consagrados, perfeitamente livres, eram altamente respeitados e eram considerados um elemento enriquecedor da própria evolução das sociedades e das polícias. Porque é que em Portugal havia, de facto, um estigma tão grande, havia uma oposição tão grande e absurda relativamente a este movimento? Isto cheirava-nos ainda a coisas antes do 25 de Abril. E por que acha que nós já tivemos alguma outra entrevista sobre estes mesmos incidentes e apontaram algumas razões de natureza política? Por que acha o que elementos, que razões acha que se aduciam, ou que sabe que se aduciam, para bloquear que uma polícia que se diz civil, quando existiam outras na Europa e também aqui outros corpos em Portugal já tinham direito à organização, havia esta resistência? Eu penso que há aqui, certeza, uma razão política, ou seja, os partidos políticos que vinham resistindo com enormes reservas em relação à criação deste movimento têm aqui questões políticas, ou seja, se nós abrirmos a polícia ao movimento associativo, que nem se falava em sindicato, isso é uma coisa mais tarde. O movimento começa, as designações iniciais são associativas, nós nunca usámos a palavra sindicato. Durante anos isso não era usado, porque era uma coisa muito forte, isso então era uma coisa impensável. Mas dizíamos que havia de se criar na polícia um movimento associativo, um organismo associativo representativo. Esta era uma linguagem soft do movimento. Mas eu penso que há aqui uma questão política de fundo que é,
o receio por parte de alguns partidos políticos de que esta abertura pudesse descambar numa espécie de proliferação de forças políticas dentro da polícia, de desmoronamento daquilo que é a figura do Estado como polícia central e, portanto, como polícia representativa do eixo central do Estado, da liberdade, dos pilares fundamentais dos direitos humanos e da liberdade e da constitucionalidade. Portanto, há por aqui e há teorias sobre isso, e há, portanto, políticos que se pronunciam exatamente nesse sentido, sobre uma espécie de papão, se abríssemos a polícia à constituição deste associativismo, desta associação socioprofissional, não era sindical, isso é uma coisa mais tarde, lá para o ano 2000, aqui se começa a falar... Pode haver uma contaminação de uma contaminação do pilar central do Estado, ou seja, este pilar central do Estado, este pilar intocável, que deve representar os mais elevados princípios, a constitucionalidade, o direito, nós não tínhamos uma cultura em Portugal política suficientemente amadurecida e consolidada. O 25 de Abril tinha sido há 15 anos, portanto, vínhamos de uma ditadura, havia com certeza, e ainda aqui, imensas influências desse Estado ditatorial que nós tivemos e desse clima fechado, e desse governo fechado, e desse Estado muito fechado. As coisas não são logo assim, historicamente isto é estudado, profundamente estudado, as nossas revoluções, mas nem tudo fica em democracia. As democracias constroem-se dia a dia e às vezes demoram décadas até se conseguirem os princípios democráticos nos mais variados domínios. Ora, eu penso que, para responder à sua questão mais uma vez ainda, que havia aqui, nós sentíamos na altura que havia aqui, por parte do ponto de vista político, uma espécie de princípio tabu ou de papão. E, portanto, de medo. E também é preciso dizer que, na altura, quem apoiava este movimento socioprofissional eram os partidos de esquerda. Quem apoiava era o PCP, eram os partidos da esquerda, os partidos da direita, o Partido Socialista, o Partido Comunista, eram os partidos que nos davam apoio, que apoiavam os sindicatos e estes partidos. Os partidos da direita, esses colocavam-se como uma barreira de ferro em relação a isto. E, portanto, até do ponto de vista político, os argumentos são difíceis de desgranir numa situação desta natureza, tendo em conta os princípios que acabei de referir. Portanto, há aqui um discurso político muito fácil de perceber, que não joga nada, nem é nada facilitador do processo e, portanto, que estará na base do choque que acabou por se dar, que foi realmente uma situação que era perfeitamente evitável e que era desejável que não tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo digo que se não se tivesse dado o 21 de abril de 1989, nós tínhamos perdurado num sistema mais não sei quantos anos e se calhar não tínhamos feito o avanço que fizemos estrondoso. Eu costumo dizer isto e eu não quero chamar para o 21 de abril de 89 o momento de uma ruptura estrutural ou política ou organizacional, mas foi um marco importante. Foi um marco muito importante, porque a partir dali os polícias começaram a ter a sua associação socioprofissional representativa reconhecida pelo direito, passaram a ter direito a negociar diretamente com o governo, com os partidos políticos, com o comandante-geral da altura, começaram a apresentar as suas propostas e há todo um processo que se altera dentro da própria polícia. Aquele ambiente interno dentro da polícia altamente contido, ninguém fala com ninguém diz o que pensa, ninguém diz mal de ninguém diz mal de nada. Isso altera-se completamente e as democracias, esse é o sinal mais saudável de uma democracia. É o sentido da liberdade de expressão, é o sentido da crítica, é o sentido da oposição, é o sentido, essa construção política, essa construção democrática. Isso altera-se completamente com aquele movimento. Portanto, eu não posso deixar de chamar a este 21 de abril de 1989 um marco de ruptura profunda com um modelo do passado, que era um modelo esgotado em si mesmo, como está devidamente estudado em várias obras hoje. Era um modelo que tinha chegado ao seu fim, tinha terminado o seu tempo. E, portanto, considero que foi realmente um processo que acabou por acontecer como aconteceu, mas sinto-me orgulhoso, profundamente feliz, altamente orgulhoso em ter participado nele. Como participei, há algo que, de facto, não devia ter acontecido, mas eu até isso percebo. Ou seja, a minha expulsão do corpo de intervenção é uma atitude profundamente marginal. Não chegou a explicar como é que depois de aquele silêncio, quer dizer, ou reprovação dos louros daquela intervenção não querida pelos seus camaradas, seus colegas, como é que o senhor termina depois, quando e como é que termina sendo expulso do corpo de intervenção?
Porque a partir daquele momento, dentro do corpo de intervenção, tendo em conta que eu fazia parte de um movimento que colocou o corpo de intervenção na posição que colocou e o comandante colocou numa posição muito difícil. É preciso dizer que o comandante do corpo de intervenção, também justo ou injustamente, mas ele percebe isso com certeza muito bem, de certeza bem, é o contexto social e político que foi extremamente atingido naquelas semanas seguintes, como é óbvio. E, portanto, o comandante do corpo de intervenção nunca deixou de ver em mim, e por maioria da razão, a partir daquela data, um elemento que, de facto, estava na base de um processo que, profissionalmente para ele, lhe foi bastante caro, não é? E à primeira oportunidade que ele pudesse, não logo a seguir, porque as coisas estavam muito quentes, mas ele esperou uma altura estratégica em que me chamou ao gabinete dele e disse: "Senhor, amanhã vai-se apresentar ao comandante-geral. E eu disse: "O Sr. Comandante está-me a expulsar do corpo de intervenção. Eu sou um operacional louvado pelo senhor, que deu-me um louvor. Ele tinha-me dado um louvor pelos meus feitos operacionais. Era um profissional e um operacional também destacado, com o devido respeito por todos os demais, os meus camaradas. E, portanto, aquilo foi para mim um choque brutal. Quanto tempo é que demorou entre... Aquilo demorou ainda quase um ano, não é? Quase um ano que ele conseguiu ter-me lá dentro, não é? Mas depois, quando viu que as coisas estavam em água mais morna, aproveitou essa oportunidade. Foi claramente uma atitude diria aqui, de vingança, digamos assim, em relação à minha pessoa, que foi profundamente injusto. Esse dia foi muito doloroso para mim. Muito doloroso. O dia em que eu me apresentei ao nosso comandante-geral foi um dia terrivelmente doloroso. Extremamente violento para mim, para a minha família, para os meus filhos. Foi surpresivo, foi uma surpresa. Foi uma grande surpresa para mim. Uma surpresa, embora eu sabia que a vontade dele extrema era pôr-me dali para fora. Sabia disso perfeitamente. Era militar em comissão? Militar. E pronto, poderia ser que regressasse às Forças Armadas depois de uma comissão. Não foi o caso. Podia só ter ido embora, vinha outro e a coisa até ficava por ali, mas não. O nosso comandante na altura manteve-se por ali e lá ficou depois de eu sair, mas foi extremamente injusto, não merecia nada daquilo. E na altura ele valeu-se de um processo que já estava mais serenado e tomou essa atitude. Foi a polícia ali, não esteve bem comigo, não estiveram nada bem comigo. Mas eu compreendo isso, compreendo esses comportamentos todos, compreendo isso muito bem e nunca deixei de me dedicar à Polícia de Segurança Pública de uma forma apaixonada, de uma forma determinada, porque tudo isso me deu força, tudo isso me deu coragem, tudo isso me deu razão para eu continuar a ser o operacional que era e ainda hoje, felizmente, procuro continuar a ser. Que é o que o levou a decidir entrar na polícia? Como é que via a polícia quando, nessa idade, que era ainda muito jovem, como via a polícia depois do que se tinha passado durante o final do período anterior, os anos da Revolução e essas confusões, e depois, na década de 80, o senhor decide ingressar na Escola Prática da Polícia. Que é o que o leva a fazê-lo? Como é que vê esse corpo para o qual se termina por candidatar? Olha, eu não conhecia nada da polícia, não sabia nada da polícia, absolutamente nada. A única coisa que eu sabia da polícia é que no local onde eu ia por vezes jantar havia uma esquadra de polícias ao pé. E os polícias vinham lá jantar ao pé e eu olhava para os polícias e achava interessante os polícias guardados, mas nada, nem sequer sabia o que era. Sabia que era uma força de segurança para nos proteger, mas tinha até um certo receio e medo, não é? Até tinha um certo medo também dos polícias, não é? Portanto, nada sabia da polícia. E o que me levou a vir para a polícia foi um famoso chefe morgado, que num jantar que ficou perto de mim, lá deve ter visto em mim um perfil diferente, porque eu trabalhava na construção e ele disse-me: "Pá, tu devias ir para a polícia." Eu até me assustei com aquilo, dizendo-lhe: "Deve ter tido qualquer coisa que eu não tinha jeito para isso." Mas disse-me aquilo 2 ou 3 vezes. E eu, num dado momento, ocorreu-me isto: bom, a polícia talvez tenha melhor vida na polícia do que trabalhando na construção civil. Disse: "Estou a trabalhar nas obras, que é uma atividade muito pesada, dura, realmente. E ser polícia, realmente vestir aquela farda que eu estou ali a ver, naqueles indivíduos, aquilo é interessantíssimo, indivíduos elegantes, eu se calhar nem consigo ser polícia, quer dizer, eu não sei se alguma vez conseguirei ser polícia, acho que não tenho perfil para ser, como eu tinha dito a ele, mas pensava nisto quando os via lá naquele café. Disse: mas que interessante, fardados, olhava-os discretamente, alta baixo, e disse: será que eu alguma vez conseguiria entrar para a polícia? A verdade é que há um concurso
E eu vou meter o meu requerimento para a polícia, nem foi naquela esquadra lá, porque não queriam que eles soubessem que eu tinha reprovado nas provas, não é? Era uma vergonha para mim. Porque eu sempre pensei que ia chumbar logo na polícia em todos os lados, não é? Porque achei que um homem das obras, onde eu vinha, não devia ter capacidade para estar naquela figura, naquela representação emblemática, simbólica, que entrava pela minha cabeça e pelas minhas emoções e me ocupava totalmente, minimizando-me até na minha condição. A verdade é que eu meti o meu requerimento numa esquadra por Campo Grande e sou chamado. E tudo isto fiz em segredo, sério, até da minha própria família. A minha própria família não sabia que eu estava a fazer nada disto. Porque eu sempre julgava que ia chumbar e não queria passar por essa vergonha. Pronto. Sou chamado para entregar documentos, sou chamado para fazer provas e fui passando naquilo tudo. Até que sou chamado para ir fazer o curso na escola prática. Que eram 3 meses? Ou quanto tempo que teve que estar ali? Foi ainda janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses. 6 meses. 6 meses. Como é que foi essa experiência na escola prática? Muito interessante, nunca mais esqueço. Eu vinha de uma situação difícil, trabalhando, era um rapaz muito humilde, era um trabalhador da construção civil, vinha de uma situação dura, árdua, vivia sozinho, minha família... Como é que conseguiu? Tinha algum tipo de ajuda? Porque esses 6 meses teria que viver de alguma forma, ou vivia mesmo na escola prática? Vivia na escola prática, nós vivíamos lá dentro, toda a semana, e depois à sexta-feira, sexta, sábado e domingo, vinhamos para casa. Eu vinha para o meu quarto, que eu vivia sozinho num quarto. Lá e como é que fazia? Tinha recursos para... Eu tinha algum dinheiro que tinha amealhado durante a minha vida, não é? E depois também ganhávamos algum dinheiro na escola prática. Até que aquele dinheiro que a gente ganhava na escola prática, comparando com aquilo que eu ganhava, considerava já um bom vencimento. Eu, quando cheguei à escola prática, foi para mim um período fascinante, porque eu tinha na vida, todos os dias eu pensava, bom, aquilo para mim era uma oportunidade, eu olhava aquilo como o projeto da minha vida, dos meus sonhos. Eu encarava tudo com uma determinação e uma paixão brutal, porque eu vinha de uma condição completamente diferente. E tudo era uma oportunidade, desde o pequeno almoço, o tipo de pequeno almoço que eu tinha, a roupa que eu tinha, agora ia fazer ginástica, coisa que não me passaria pela cabeça na minha vida, a fazer ginástica, a correr, a fazer, ou a jogar futebol. Depois sentava-me numa sala de aulas a ouvir pessoas ali. E os seus colegas eram também mais ou menos vinham da mesma... Sim, também, mais ou menos. Os meus colegas daquela altura, todos vínhamos de um pouco do país. Hoje já não é bem assim. Mas em 1983, a grande parte dos polícias que vêm para a escola prática são polícias que vêm do território nacional, dos mais variados. A grande porcentagem. Polícias das grandes capitais, Lisboa, Porto, eram poucos. Pelas razões que facilmente compreendemos. E, portanto, esse era o ambiente. Eu acho que o ambiente que eu sentia, penso que também passaria por muitos que ali estavam comigo. Havia esse ambiente de uma enorme integração. Havia ali, de facto, uma espécie de quase agradecimento pela condição em que estávamos agora ali, não é? E isso para mim era fascinante, dia e noite, eu estudava imenso, eu fiquei super bem classificado. Que matérias é que tinham na altura? Matérias muito, que ainda me recordo muito bem, tínhamos matérias de trânsito, matérias de ordem pública, matérias de serviço policial urbano, ou seja, como fiscalizar estabelecimentos, como fiscalizar vendedores ambulantes, portanto, uma série de posturas municipais que nós estudávamos e que nos eram dadas profundamente. Em que ano é que entrou, exatamente? 83, 1983. E já tinha entrado também, quer dizer, no início dos anos 70, já tinha alistado algumas mulheres. Sim, nesse sim. curso não havia mulheres? No meu curso não havia, não. Houve um bocado antes, na promoção do ano 80, 81? Por aí. Eu creio que em 81 houve um curso com mulheres. E não sei se em 82, mas em 83 não houve. Né? No meu curso, aquele curso de janeiro a julho, não houve mulheres. Não eram juntos, digamos... Estávamos todos na escola prática e também estavam em Santarém, porque o nosso curso éramos quase 900. Portanto, as duas escolas funcionaram na altura. Funcionou a escola prática e funcionou também a escola de Santarém, que só funcionava quando os cursos eram muito grandes. Este era um curso muito grande. E foi, de facto, uma experiência espetacular para mim, de grande integração social, muito bonita, senti-me muito bem naquele curso. De tal maneira que, quando saio da escola prática, começa a ser para mim muito complicado quando me começo a perceber deste processo dentro da polícia. Isto foi muito complicado para mim. Porque eu vinha de uma escola prática, vinha de ser polícia, para mim o polícia era um indivíduo da liberdade, era um indivíduo do respeito, de manter o respeito, cumprir a lei. E quando chego cá fora, passado pouco tempo depois, apercebo-me de um movimento e de um ambiente dentro da esquadra onde eu estava,
altamente aterrorizado. Ou seja, em que esquadra que foi? Esquadra do Lumiar. Esquadra do Lumiar. O comandante da esquadra reunia-nos por tudo e por nada para chamar a atenção para um movimento que andava aí e que, para termos cuidado, não aderirmos a esse movimento, porque seríamos punidos, seríamos mandados para toda a parte do país. E eu, como jovem polícia, disse, bom, quando o meu irmão me diz para eu me fazer sócio deste movimento, eu ia caindo. Diz, tu tens noção do que é que isto está, do que é que esse movimento representa dentro da polícia? Foi um irmão meu que me disse para eu me associar a este O seu irmão também é... Não, o meu irmão era bancário. Era um homem muito atento. Era muito atento politicamente, não é? E o meu irmão começou-me a dizer, olha, há aí na polícia um movimento, anda aí um movimento para constituir uma associação. Pá, tu deves aderir a esse movimento. E disse, tu és maluco? Eu sou um jovem polícia, pá, isso é... O meu comandante da esquadra mata-me se souber que eu ando nisso. Põe em risco aquilo que tinha aberto as portas. Mas aquilo fazia para mim uma grande confusão. Eu, como homem que vinha da construção, faço por um curso de formação extraordinário, de disciplina, de cumprimento, aquilo tudo. E agora anda aqui um movimento que é contra isto tudo, ou seja, contra aquele edifício brutal que eu aprendi, no qual me integrei e que eu incorporo, agora há aqui um movimento brutal contra isto tudo. E que é o que o levou a aderir? E como? Ele insistiu comigo. E, num dado momento, porque eu ia almoçar com ele, muito perto, onde era a sede clandestina do movimento, eu não sabia. E ele era funcionário bancário, e era um colega dele que recebia as cotas na clandestinidade que o movimento recebia. Eu não sabia nada disso. Porque ele dizia-me, há um colega meu aqui na Caixa Geral de Depósitos, vem aqui um elemento lá da associação, que é aqui ao fundo da rua, vem aqui entregar as cotas, o meu colega que recebe. Tu tens que lá ir, eu já falei com ele, tu vais lá, é aqui ao fundo da rua. E num célebre dia, era verão, almoçámos, e eu disse, ok, vou lá hoje. E dá-se um episódio brutal na minha vida neste dia. Bem, dá-se uma coisa, eu tenho que contar isto às pessoas, dá-se uma coisa medonha. Eu acabo de almoçar com o meu irmão, e ele diz-me, olha, desce à calçada do Combro, é no número 27, é uma porta grande, aquilo é no terceiro andar. E eu ia a descer. Nós tínhamos a sensação que isto andava tudo vigiado. Tudo vigiado. E eu saio daquele restaurante, passo para o passeio do lado esquerdo, não sei se conhecem a calçada do Combro, vocês. A calçada do Combro, ao cimo, tem um edifício onde era a antiga sede da Caixa Geral de Depósitos, que é hoje a João 21. Aquele edifício que é hoje a João 21 era na calçada do Combro, ao cimo. Aquele edifício grande era a sede da Caixa de Depósitos, onde trabalhava o meu irmão. E ao descer a calçada do Combro, ao fundo, no 127, à esquerda, era a sede clandestina da Associação Sociopenal. E eu andava ali pertíssimo daquilo tudo. E o meu irmão dizia-me, um colega meu, que vem aqui um funcionário lá do movimento, entregar aqui as cotas clandestinamente, isto fica tudo aqui entre nós e tal. Mas, por outro lado, sentia qualquer coisa dentro de mim que devia pertencer a isto. E lá vou eu. Eu saio do pé da Caixa Geral de Depósitos, na calçada do Combro, ainda lá está hoje esse café, onde acabei de almoçar, passo para o passeio do lado esquerdo e começo a descer, mas com a sensação de medo. Eu deixo aquela rua com a sensação que posso estar a ser vigiado, posso estar a ser perseguido, podem andar atrás de mim, o meu comandante pode saber. E deixo. De tal maneira, estava tão preocupado, passei a porta. Mas quando passo a porta, lembrei-me que havia alguém no passeio do lado direito. Dei conta que alguém estava no passeio do lado direito. Passei a porta e voltei para trás, vi que era o 127. E entrei no 127, comecei a subir aquelas escadas enormes que ainda lá estão hoje, penso eu, que será o mesmo edifício. E para aí, no segundo patamar, ouço alguém a subir a escada também. Isto é o tempo. Ouço alguém a subir a escada. E essa pessoa vem dando passos cada vez mais rápidos. E eu... está a subir a escada também comigo. E essa pessoa chega atrás de mim, nunca consegui saber quem é. E toca-me nas costas. Bem, eu pensei, bem, já tinha apanhado. Foi brutal este momento. Foi brutal. E quem é que era o seu... Foi brutal. Quando este colega me toca nas costas e me pergunta qualquer coisa, onde é que eu vou, acho que me pergunta onde é que eu ia, e já nem sei o que é que disse. Eu não sei o que. Deve ter dito qualquer coisa que ia auxiliar a associação, era a associação que a gente dizia. E há uma coisa que eu sei que ele disse, eu também sou e vou acompanhá-lo. Disse-me qualquer coisa assim. Bem, eu morri e ressuscitei em milésimos de segundo.
fiquei sem mim, fiquei sem sangue. Ele acompanha-me, sei que vem assim ao meu lado, um colega alto, magro, vem ao meu lado, leva-me até lá em cima, à porta, entro, leva-me até ao fundo do corredor, há um funcionário sentado a uma mesa, eu não tinha palavras, entretanto o indivíduo vai-se embora e eu fico com esse indivíduo. E ele diz-me qualquer coisa do género: olha, o senhor comissário Santinhos vai recebê-lo. O comissário Santinhos era um deus, para mim era uma figura diabólica, ao mesmo tempo era o homem, era o diabo e Deus ao mesmo tempo, porque o seu comissário Joaquim Bandeira Santinhos era o promotor do movimento e sobre ele então havia um processo político e brutal de uma incrível dimensão. Eu até naquele tempo, nós polícias falávamos pouco com comissários, né? Nós só falávamos com o comissário, não havia essa relação cá hoje. Falar com o comissário era um momento para nós, enfim, genial, né? Nós não tínhamos relação com comissários. E quando o senhor me diz aquilo, há qualquer coisa que me percorre no sentido: bem, eu vou falar com o comissário, e com o comissário mais brutal da polícia deste momento. E o senhor encaminha para uma salinha muito pequenina, era capaz de desenhar isto tudo, onde o senhor comissário Joaquim Bandeira Santinhos levanta-se de uma cadeira deste género, assim, uma secretária pequenina, cumprimenta-me, eu fico em sentido, eu ponho-me a civil, mas para mim era tudo, eu era o comissário, não é? Uma figura de um poder enorme, já na polícia, uma figura simbólica. Ele diz: põe-te à vontade e senta-te. E diz-me: tu és muito novo na polícia, pá, o teu irmão ali da Caixa já nos tinha falado em ti, pá, o teu irmão ali na Caixa já me tinha falado em ti. Olha, não há problema, tu vais ficar inscrito, mas ficas aqui, ninguém vai saber, porque ninguém pode saber. Tu és muito jovem, tens aspirações e, portanto, temos que preservar muito bem o teu nome. Vamos fazer aqui a tua inscrição, tu vais passar a receber a nossa propaganda clandestinamente. Quando tu andares no giro de patrulha, há colegas que te vão entregar a nossa informação quando tu estiveres no giro. E assim foi. Eu andava no giro e apareciam pessoas, claro, nos mais diversos sítios. A paisana. A paisana e entregavam uns folhetos, eu metia aquilo, ficava cheio de medo, parecia que estavam a meter a minha pistola em algum sítio errado, parecia uma arma que eu metia dentro da minha farda, não é? Tinha a minha farda e metia uma coisa clandestina, altamente proibida dentro da minha farda, não é? Aquilo era todo um misto de sensações brutais. Mas à medida que vou lendo e que me vou percebendo, vou interiorizando, vou me metendo dentro do movimento. E depois sou chamado para reuniões clandestinas. Passo a andar em reuniões clandestinas, portanto, passo a haver toda uma informação, toda uma formação, toda uma certa consistência, portanto, como em todos os movimentos. Não é? E a partir desse momento, quando já está mais por dentro do movimento, chegam informações, advertências de que, olha, há seguimento aos indivíduos tinha que ter alguma precaução quando Sim, ia. Completamente, até porque eram de vez em quando nós apercebíamos que havia atos contra colegas nossos, não é? Colegas nossos eram punidos, eram afastados do local de trabalho, eram alvo de processos disciplinares, eram afastados, portanto, isso era público, de vez em quando vinha nos jornais, e há notícias sobre isso. Portanto, o clima de ostentação contra as pessoas que protagonizavam este movimento era qualquer coisa que nem era preciso falar, quase que se sentia nos olhares. Era uma coisa que estava no ambiente, não precisava de palavras e gestos, era qualquer coisa que chegou a um ponto que fazia parte de um clima de tensão interno e de medo e de muito receio. E, portanto, a vantagem que eu tive, muito grande, é que eu passei a fazer parte da estrutura, passei a ser convidado para reuniões de nível, né, e depois para reuniões onde estavam pessoas também que nos davam imensa segurança, magistrados. Nós tínhamos um grande apoio do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Penso que os senhores já devem ter esse dado. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, na figura de uma pessoa emblemática que hoje está, que vocês conhecem, o Dr. Bernardo Classe, dava-nos apoio. Eu cheguei a encontrar com o Dr. Bernardo Classe em movimentos, e era um juiz, para nós um juiz ali connosco, bom, dava-nos um poder moral, ético, uma força brutal, bom, provavelmente isto está tudo certo, ou seja, estamos bem, este é o lugar da razão, este é o lado da verdade, é o lado da razão, bom, é por aqui. E, portanto, e toda essa gente... Mas e os seus colegas, quando estavam na esquadra, obviamente, nesse espaço não falavam destas coisas, não, imagina. Mas conhecia que outros colegas estavam associados, digamos, não? Não, depois nas esquadras o que é que eu fazia? Eu trazia os meus folhetos e na esquadra eu deixava, por aqui e por ali, nós fazíamos esse trabalho. Pelo chão, na casa de banho, por exemplo, lembro-me muitas vezes na casa de banho,
por baixo das portas, eu metia isso, não é? Portanto, os colegas liam, também guardavam, mas liam, não é? E sabiam, não é? E eram apelos, não é? Eram apelos às pessoas para pertencerem, para fazerem parte, sobre os propósitos do movimento, o que se pretendia, e portanto... E depois, isto foi na esquadra, portanto, na esquadra eu nunca me cheguei a assumir, na esquadra eu nunca me assumi, até porque foi depois da esquadra para o corpo de intervenção como agente. Em que ano é que foi para... Foi em 1984, não é? Em 84 já foi para o corpo de intervenção, 84 para 85, 84. E até 89, que 89, 90, que quando é já estava dispensado, aí nesse, já no corpo de intervenção, recorda-se de alguma, a parte da atividade sindical, alguma intervenção importante que tenham tido durante os anos 80? Sim, estas intervenções, no corpo de intervenção, o que se passou muitas vezes, isto deve ser dito também, é que eu passei a ser, à medida que nos vamos aproximando de 1989, nós também vamos sendo conhecidos. Porque é impossível não nos conhecerem, é impossível não saberem quem são estas pessoas, o núcleo duro, eu era do núcleo duro. E, portanto, o corpo de intervenção sabe que eu sou. E, portanto, também passei num dado momento, ok, sou. E a assumir, e a falar com os colegas lá no bar, no café, na mesa, e a fazer aquele trabalho todo. E o que acontecia é que eu era chamado ao comandante constantemente. Portanto, era constantemente chamado ao comandante do corpo de intervenção, o senhor general Governo, Fernando Governo dos Santos Maia, por quem tenho muita admiração e muito respeito, apesar de tudo. Mas eles chamavam-me lá ao gabinete para me repreender, para me chamar a atenção, para a inconveniência de eu estar num movimento daqueles, para os prejuízos que isso podiam representar para a minha carreira, para o perigo que isso podia ser também, digamos, para o ambiente interno da polícia. E eu, na minha juventude, lá lhe dizia algumas coisas que decorriam um bocado desta formação que eu tinha de retaguarda. Lá lhe dizia que nós estávamos no lado correto e que, portanto, que achávamos que era justo, que devíamos ter direito ao movimento. Devia ser por aí, não é? Devia ser por aí. E, de facto, o que havia que era para mim muito desagradável e que os colegas também, mas ao mesmo tempo eu era um ídolo para aquela gente, porque os elementos do corpo de intervenção, jovens como eu, sentiam toda a justiça nisto. Havia um Marçal que assumia isto corajosamente a partir de uma certa altura, Era um exemplo. E dizia como exemplo, e eles viam em mim um indivíduo corajoso, um indivíduo determinado, que não tem medo. O comandante chamou lá, pá, naquele tempo, bem, os comandantes chamaram um agente ao gabinete, aquilo é uma coisa medonha, não é? E de tal maneira, estas chamadas de atenção do nosso comandante da unidade eram tão sistemáticas que houve uma altura que isto se entrou numa certa rotina, em que eu já ia lá, por devido respeito, como se fosse tomar café. Portanto, o que foi mau, o que acabou de acontecer bom, foi tão habitual que... Habitual, ou seja, houve um momento em que os meus colegas ficavam corados quando eu era chamado. Porque o comissário da companhia chamava-me e disse, pá, o nosso comandante quer falar contigo, eu já sabia. Pronto, porque apareceram folhetos, porque eu andava a falar com os colegas no bar. Mas nunca foi repreendido de outra forma? Não, nunca foi, ele nunca me disse no sentido, eu vou pô-lo daqui para fora, vou punir, vou instalar uma defesa disciplinar, ele nunca me disse isso. E ali no corpo de intervenção houve colegas seus que foram diretamente? Não? Não, no meu tempo eu era a única pessoa que tinha ali a maior visibilidade e desempenhava este papel de forma visível. O comandante deixou antever uma vez ou outra que eu poderia sair do corpo de intervenção. Isso nas nossas conversas, ele deixou antever isso. Mas por outro lado, ele sabia e sabe que eu era um operacional que não misturava a minha atividade operacional com a minha atividade associativa. Portanto, em ponto de vista operacional, isso nessa matéria procurava também estar na linha da frente em todos os sentidos. Mas ao mesmo tempo era aquele indivíduo terrível, era bom que não fosse este Marçal, que é um tipo até todo subdisciplinado, é um bom operacional, é um gajo espetacular, a gente até louvou, mas este malandro, pá, é deste movimento. E acha que depois, no momento, nesse hito, que é o 21 de abril, e depois, um ano depois, porque, claro, o senhor é que está, coloca-se numa situação mais complicada ainda que os seus colegas que estão a protestar porque não estão em serviço. O senhor coloca-se como à frente da sua unidade em uma situação que não obedece às ordens de comando. Que isso é provavelmente o medo que tem toda a estrutura que aconteça. Acha que esse gesto de compromisso e o futuro prejudicou o senhor profissionalmente até o dia de hoje? Sim.
Exatamente. Essa questão é-me colocada algumas vezes, e é colocada algumas vezes hoje por oficiais superiores da polícia, com quem tenho muito apreço, porque os oficiais superiores da polícia, estas pessoas da minha geração, conhecem este meu processo muito bem. E diziam alguma vez, pá, Marçal, foste prejudicado na altura, não merecias, pá, não merecias que tivesse acontecido aquilo. Portanto, eu ainda... E que é o que aconteceu depois de quando já foi posto fora do corpo de intervenção com a sua vida profissional? Foi Não, aí não me aconteceu nada. Acontece que depois de eu sair do corpo de intervenção, eu procurei concorrer ao curso de oficiais por 2 vezes, 3 vezes e nunca consegui passar. E as razões disso as pessoas sabem, não é? Portanto, eu era uma pessoa extremamente preparada, dedicadíssima, estudiosa e era considerado até com diz respeito, um dos melhores alunos candidatos. E nunca consegui passar. E a imagem que há desse período, e que perdura hoje e há de perdurar sempre, e eu sinto isso também, tenho essa consciência, é que de facto aquela minha atitude que eu tomei na altura perante os oficiais que estavam por aí e que cá continuaram ainda há uns anos, 10, 15 anos, esses oficiais nunca me viram com olhos de um elemento, enfim, que estava do lado certo, pelo contrário, apto. E, portanto, isso prejudicou, claramente prejudicou. Não foi nenhuma atitude na esquadra ou no local onde eu trabalhava, nenhum superior meu diretamente, mas indiretamente o Marçal é prejudicado pela atitude que toma na tarde do 21 de abril de 1989. E se voltássemos hoje a esse dia e a uns minutos antes do que aconteceu, o senhor mudaria alguma coisa do que fez? Tentaria fazer de outra forma? Essa pergunta é mais vezes feita e tem que ser respondida de 2 maneiras. Primeiro, nós nunca sabemos rigorosamente bem, quando nos transportamos no tempo para contextos diferentes, se faríamos ou não igual, da mesma maneira, rigorosamente. Não sei, não posso responder a essa pergunta com uma certeza, porque estamos a falar de momentos temporais completamente diferentes, de contextos muito diferentes. Agora, se me pergunta se realmente me sinto orgulhoso e sinto-me muito contente com o que fiz, é claro que sim. Se me pergunta se pudesse, se tivesse essa consciência, se tivesse essa noção, voltaria a fazer o mesmo? Claramente que sim. Faria até ainda mais. E, portanto, o senhor entende que aquilo foi justiça. Não era uma atitude de indisciplina? Não. De falta de... Exatamente, porque isso também é colocado na altura. É claro que quando eu me recuso a atuar, estou a cobrar um princípio da disciplina máxima, ou seja, o comandante dá uma ordem de atuar, é preciso compreender isto e respeitar isto. O senhor comandante dá uma ordem para eu atuar e eu recuso-me a atuar. Isto é um ato de indisciplina grave. É um ato de indisciplina incompreensível numa unidade especial de polícia, numa unidade de ordem pública. Isto é uma atitude... Porque a sua atitude é a que guia os outros homens que estão consigo. Exatamente, ainda por cima eu era superior deles, ou seja, a minha atitude foi estruturante do comportamento de uma série de gente que está junto de mim. Portanto, esta atitude também se tem que analisar neste contexto de uma atitude que quebra uma ordem importante de disciplina, de coesão, de operacionalidade. Agora, pergunta-me, fez-o com essa intenção de desobedecer, fosse o que fosse? Não foi nada disso. Realmente aí é que está. Quando o senhor toma aquela atitude de não mexer no seu material, não intervir, não agir contra ninguém, não é nada disso. O que está ali presente é aquilo que me acompanhou na viagem do Corpo de Intervenção para a Praça do Município. É um misto de sentimentos, de inoportunidade, de injustiça. Isto não merece nada disto. Não. Porquê que é isto? Chegou a refletir sobre e a culpar no seu interior alguém daquele incidente? Não. Naquele dia, sim, senti que o governo esteve mal. Não havia motivo para isso. Sim, há 2 pessoas que são responsáveis por isto ter atingido esta dimensão. Mas ainda bem que assim foi. Há bocado dizemos isso. Foi o Sr. Ministro da Administração Interna, o Dr. Silveira Pedrinho, uma pessoa que eu admiro também e que respeito, mas que estava num contexto também completamente incrível, contexto social, como dissemos há bocadinho, político, que leva estes políticos, podiam ser outros a estar ali. E, portanto, podiam ser outros políticos, podíamos ser nós, os nossos pais que ali tiveram. E, portanto, este contexto político, sim, se do ponto de vista político tivesse havido outra abertura, e nem era preciso haver abertura, bastava naquele dia uma coisa tão simples como isto. Aqueles homens que estão ali reunidos, à espera que 5 colegas vão entregar um documento ao Ministro,
ou o secretário, ou a segurança que lá está, se entregarem o documento e vierem embora, isto não acontece nada. O que era mau para nós. O que era mau, se calhar para nós, porque estava tudo na mesma e se calhar ainda demorávamos muito mais. Isso era o que diziam os seus colegas que estiveram ali, disseram, nós vamos a entregar documento ao ministro. Exatamente. Não vai acontecer outra vez, porque se voltamos à mesma, todas estas pessoas que se têm deslocado aqui vão a perder a ilusão e vão se sentir defraudados pelo nosso esforço. Exatamente. Agora, o contexto foi esse e, portanto, não houve essa... Portanto, eu acabo por... Nós tínhamos e temos aqui uma crítica, digamos assim, em ponto de vista político, ou seja, poderia-se ter evitado aquilo. Mas, ok, não se evitou, aquilo aconteceu como aconteceu. É preciso também retirar outra ilação disto. Para além de alguma violência que deve ser profundamente tida em consideração e respeito que houve de colegas acreditos, isso deve ter o nosso respeito extremo, creio que o acontecimento em si, tendo em conta as fações que estavam ali, pessoas armadas de um lado, armadas do outro, num momento de desnorte, de contenção, de grande pressão interna, de saturação, aqueles colegas vinham há anos, nós vinhamos há anos lutando para que houvesse, nos ouvissem, falassem connosco, alguém falasse connosco, poderiam-se ter dado, não se deu, um acontecimento mais grave. E não se deu porque éramos pessoas responsáveis e, tanto de um lado como do outro, houve contenção e houve limites que foram respeitados e que foram contidos. E isso também é uma ilação que se deve tirar daquele acontecimento extremo, não é? No essencial e no limite, houve limites que se conseguiram manter. Houve ordem mesmo para se manter calmos, imagino, quer dizer, da parte dos manifestantes. Também. Tanto nós, da nossa parte, para eles, num dado momento, mas eles para nós, sim, eles gritaram imenso para nós. Eles as fotografias, vê-se que há uma increpar. Eles esperam imenso a nossa calma, gritam para nós termos calma. E nós inicialmente tivemos, depois houve ali, para os cães, os colegas dos cães e da água, os carros da água, mas se virem aí, nos carros da água também há ali alturas em que o homem que está a direcionar o canhão da água, se repararem nas imagens, o homem manda aquilo para o ar, quer dizer, o homem, aquilo eu já estive num comando, já esfia um carro de água, sei perfeitamente como é que aquilo é, os comandos dos canhões de água. E o colega que está ali manda a água para o ar e põe aquilo a fazer chuva, enquanto outros mandam o jato direto. Portanto, há aqui muita coisa que, nos pequeníssimos momentos, que são as imagens que ali passam, dá para tirarmos ilações muito pormenorizadas de cada minuto do que está a passar. Visto que forma parte de uma unidade muito especial, formou parte que este corpo de intervenção, como relembra, não exatamente este episódio, mas outros episódios nos que tem estado envolvido, como é que é ver do outro lado do escudo um confronto com manifestantes, futebol ou outro tipo de incidências, porque hoje estamos a ver, às vezes, não há muito tempo, algum incidente aqui na zona da Baixa, o demais, não estou a falar do corpo de intervenção, mas às vezes há este tipo de incompreensão social quando se recorre a uma violência mais musculada. Como é que se vê isso desde o outro lado, desde esse lado do escudo? Eu tenho uma imagem dos últimos acontecimentos que eu vejo, sociais, do ponto de vista da comunicação, tenho uma imagem de algum equilíbrio, ou seja, tenho a certeza que hoje as forças de segurança, e nomeadamente estes corpos especiais de segurança, tanto da GNR como da PSP, são corpos muito bem preparados, ou seja, são corpos muito bem enquadrados, com preparação técnica, com preparação de ordem pública, que têm um processo evolutivo interessante em termos da escalada de agressão. Ou seja, há uma escalada de agressão da parte dos manifestantes e essa escalada de agressão ou de provocação é gerida. Vê-se que há da parte destas forças de segurança, destes corpos especiais, uma excelente preparação na gestão dessa escalada que deixa, que há ali patamares que vão avançando, permitindo, até que há um patamar que não permitem, ou seja, vê-se aqui e vê-se um pouco por toda a Europa. Eu creio que é interessante hoje nós analisarmos estes acontecimentos à luz de um princípio que é o princípio do respeito, dos limites da expressão, da liberdade, da manifestação e também de limites que depois também têm, por uma questão de Estado de Direito, de serem impostos. E eu creio que as forças de segurança, falando de Portugal e falando da Polícia de Segurança Pública, o nosso corpo de intervenção, e vê-se isso em muitas imagens,
creio que tem estado bem, e vê-se às vezes, nós já assistimos às vezes a coisas na televisão que dizemos, bom, o indivíduo está ali daquele lado, bom, mas que capacidade para aguentar aquilo, e há provocação, e há isto e isto. Há uma escalada que está devidamente preparada, há um treinamento interessante e uma preparação muito interessante que permite gerir estes incidentes sociais numa perspectiva de equilíbrio de princípios, da liberdade, da democracia, do respeito e, enfim, de cada lado. Acha que estão melhor preparados que Melhor, quando sim, o senhor muito estava? melhor, muito melhor. Na altura, também estamos a falar em contextos diferentes, portanto não podemos comparar os contextos, mas muito melhor. Eu lembro-me perfeitamente das nossas intervenções, de algumas intervenções feitas em 1988 e 89, nós não tínhamos a preparação que têm hoje os nossos colegas. Também estávamos preparados, tínhamos muito treino de ordem pública, mas digo isto com muita sinceridade, tendo em conta os grandes acontecimentos sociais que têm ocorrido nos últimos anos e que são frequentes. Os nossos colegas são chamados constantemente, deixem-se os casos do BES, as situações do BES, com grades, com gente por todo lado, ali uma coisa cara a cara, ali de provocação, de pedras, e sei lá, de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, há uma maior preparação, há uma estratégia de preparação, há de facto um enquadramento incrível e há de facto um trabalho destas forças de segurança, que aliás tem sido alvo até de elogio público pelos mais diversos órgãos de comunicação social e também pelo poder político e pelos cidadãos, que veem que realmente são esgotados todos os limites num processo de ordem pública, num processo de contenção, num processo de escutar e de dar o espaço de contestação à pessoa e dela reivindicar e expor cá para fora, pronto, até a um limite a partir do qual não. E acho que nós temos hoje essa visão de equilíbrio, não é? Das nossas forças de segurança, que nos deixa particularmente. Se me pergunta se em 88, 89 assim seria, digo-lhe, se os acontecimentos de hoje tivessem, não, também, enfim, acontecido com aquela polícia tivessem transposto para aquele lado, posso dizer que as coisas eram muito diferentes. Yes. E não quero imaginar, eu não quero imaginar. E, portanto, fico muito contente, muito satisfeito. Nós tivemos realidades de contestação social, mas que tinham um enquadramento social diferente. Era diferente, não podemos comparar. Mas sinto que estamos muito bem. E eu orgulho muito do Corpo de Intervenção e dos meus colegas, e da polícia, e, no fundo isto são polícias, são camaradas nossos que eu acompanho com frequência e vou lá com frequência ao Corpo de Intervenção, vou lá com muito orgulho e estou lá com muito gosto, é uma casa para mim fascinante e que sinto muito bem. E em relação a este, é uma pequena provocação, visto que esteve envolvido na constituição do sindicato, existe agora uma multiplicação de organizações sindicais dentro da polícia e também nos meios de comunicação social, acusa-se também da penetração de organizações partidárias dentro da polícia que, quer dizer, são realidades diferentes. Que opinião lhe merece depois destes 30 anos ou 20 anos de trabalho para a Constituição Sindical? Olha, a opinião que tenho sobre isso é um sentimento de tristeza, é um sentimento de frustração e é um caminho errado que fizemos. Nós, em 1989, nos anos 80, quando iniciámos este movimento, não era por aí. O nosso trabalho era a coesão, era a unidade, era a disciplina, era a complementariedade da ação de comando, mas daquilo que é a atividade associativa, sindical, e realmente esta proliferação de sindicatos que há, que é uma coisa verdadeiramente anárquica, não é? Que descaracteriza o próprio sindicalismo, isto é descaracterizador do próprio movimento sindical e do associativismo e do sindicalismo, não serve a ninguém quase. É qualquer coisa que tem que se pôr limite nisto, porque desvirtualiza, descaracteriza, não identifica os princípios que estão na base do nosso trabalho. E isso deixa-me triste, deixa-me frustrado, e sou o primeiro a defender há anos que tem de se fazer alguma coisa do ponto de vista político para que esta situação acabe e para que se ponha aqui alguma normalização nisto tudo, porque de facto estamos numa avalanche de movimentos sindicais, de proliferação de movimentos, que, enfim, que é de facto uma coisa que não prestigia nem as polícias, nem os movimentos sindicais, a opinião pública não se revê em nada disto e de facto não é bom para absolutamente ninguém. Eu espero que
Sabe que nós, a Associação Socioprofissional da Polícia, é também uma coisa muito pouco conhecida. Nós, em 1990, tínhamos uma solução para isto. Isto é muito pouco conhecido. Na altura, quando se dá o 21 de Abril, nós recebemos quase 6.000 associados em abril naquele mês. Os senhores já sabem isto. E nós tínhamos um poder brutal, tínhamos uma coesão enorme. E o poder político tinham medo de nós, porque éramos uma força brutal, incrível. E quando se começa a construir na Assembleia da República, quando se começa a discutir a criação da primeira lei associativa não sindical, nós, associação, desenvolvemos várias iniciativas junto dos partidos políticos, mas também de campanha interna, através de comunicados, dizendo aos polícias para não se deixarem dividir, porque havia uma tentativa na altura para dividir, para fraturar. E nós fizemos uma proposta à Assembleia da República na altura para essa lei, na altura ser já criada com esse mecanismo. Qual era a proposta da Associação Socioprofissional? As pessoas não conhecem isto. Nós temos essa proposta. A nossa proposta era que, no primeiro instrumento legislativo, ficasse logo previsto que não deviam ser permitidas a criação de associações socio-representativas que em ato eleitoral não representassem pelo menos 10% do efetivo. Essa proposta é nossa de 1990. Claro que não foi aceito pelo Comando Geral, claro que não foi aceito por alguns partidos, porque era uma proposta que não ia ao encontro do divisionismo e, portanto, de fragilizar isto tudo. Portanto, aí temos hoje. Hoje é mais difícil, mas penso que estamos em vias de conseguir, de facto, esse trabalho. E agora, já para concluir, depois de 36 anos de serviço, uma reflexão muito curta de o que tem sido esse seu percurso nesta casa, que é a Polícia de Segurança Pública, que, sinteticamente, que adjetivos, que reflexão lhe merece? Muito obrigado pela sua pergunta, e é uma pergunta com a qual me sinto profundamente feliz em terminar este magnífico momento. Sabe, eu sou um polícia extremamente feliz e sou um polícia profundamente realizado. Ao longo da minha vida profissional tenho sido sempre muito reconhecido. Ainda hoje sou profundamente reconhecido. Sei que sou uma pessoa muito visível, que sou um polícia que muita gente conhece. Sinto que a polícia me deu tudo. Aprendi tudo nesta instituição. E estou prestes a despedir-me desta enorme instituição com imensa saudade. Sei que brevemente irei sair da polícia. E vai ser um momento doloroso, porque conheci nesta instituição grandes comandantes, grandes colegas, grandes camaradas. Esta instituição formou-me. Aquilo que sou hoje devo à Polícia de Segurança Pública, a pessoas com que trabalhei, aos meus comandantes, a colegas de trabalho como Santana Lopes, como tantos comandantes que eu tive, colegas de trabalho que eu recordo constantemente. Aqui me tornei um homem, aqui me tornei um polícia, aqui me envelheci e aqui irei envelhecer com muita felicidade. Levo desta instituição as melhores recordações da minha vida. Aqui encontrei tudo. Nesta Polícia de Segurança Pública, pessoas magníficas de que nunca mais esquecerei. Se me perguntar se eu tenho algum acontecimento que me marcasse negativamente e que leve para o futuro, não. Foi tudo positivo. Contudo, aprendi. Aprendi com tudo. Agradeço a todos a compreensão que tiveram por cada momento difícil que também tiveram. Agradeço àqueles que, às vezes, se calhar eu não estive à altura do acontecimento e eles tiveram. E agradeço-lhes profundamente. Portanto, nada recordo na Polícia de Segurança Pública que não seja verdadeiramente grandioso e que não seja fascinante. Agradeço a toda a gente, aos meus comandantes máximos, ao Sr. Diretor Nacional de hoje, aos Diretores Nacionais Adjuntos, aos meus comandantes, aos meus colegas de hierarquia, aos meus subordinados, a todas as pessoas com que trabalhei. Fui um polícia e sou extremamente feliz. E dou por